Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso curso de grego, aqui no canal Lentexto. No vídeo de hoje, a gente vai estudar um pouquinho sobre pronomes. Nós já vimos no último vídeo um pouquinho sobre pronomes, mas hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais em outros tipos de pronomes, porque no vídeo anterior nós passamos nos pronomes, falamos sobre os pronomes pessoais. Hoje a gente vai falar sobre outros tipos de pronomes e vamos reservar um pouquinho de tempo também para falar sobre preposições. Aqui está a lista do que nós vamos discutir nesse vídeo. Vamos falar sobre os pronomes demonstrativos, pronomes reflexivos, pronomes recíprocos, pronomes interrogativos, pronomes indefinidos e vamos falar também do uso, digamos assim, adjetivo ou adjetival dos pronomes. No caso, esse tema aqui. Quando você olha assim essa tabela, você pode ficar um pouquinho assustado, pensando, nossa, quanta coisa eu tenho para memorizar. Mas eu quero dizer para você que você deve levar em consideração que, na verdade, o funcionamento dos pronomes em grego é muito semelhante ao funcionamento dos pronomes em português. Então, eu vou mencionando aqui para vocês e também vou fazendo apontos em português para você observar que, na verdade, não é tão complicado assim. Então, veja, como no português, os pronomes em grego, os pronomes demonstrativos, eles podem indicar ideia de proximidade, como podem também indicar ideia de distância. A mesma coisa que existe no português. No português, a gente usa este para aquilo que está perto e aquele para aquilo que está longe, né? Então, o funcionamento em grego é semelhante, mas eu vou colocar aqui este exemplo, né? Esta caneta, essa caneta é minha. Então, a ideia aqui é que a caneta está perto, né? Perto da pessoa que fala, ou ao alcance da mão da pessoa que fala. Então, a gente usa esse pronome aqui nesse sentido, né? Para indicar algo que está perto, ao alcance da mão. Em grego vai ser a mesma coisa, a diferença, logicamente, vão ser as palavras utilizadas. Em grego nós temos rutos, nós temos haute e nós temos tuto. Isso aqui seria o masculino, o feminino e o neutro. Então, com isso, eu já quero chamar a atenção de vocês para um detalhe muito importante. Veja, a forma masculina, deixa eu colocar aqui novamente, ó, masculino, feminino e neutro. A forma masculina tem um ômicron, como vocês podem ver aqui. A forma feminina tem um eta, como vocês podem ver aqui. E a forma neutra tem um ômicron também. O que significa? Significa que o masculino vai seguir a segunda declinação, o feminino vai seguir a primeira declinação e o neutro vai seguir a segunda declinação. Então, como você, por exemplo, vai declinar rutos? Do mesmo jeito que você declinaria a palavra logos, do mesmo jeito que você declinaria a palavra theos, e assim por diante. Então, veja que não é difícil, você só precisa ter memorizado as formas das declinações, e eu insisto com você que se a essa altura você ainda não memorizou, é importante memorizar, caso contrário, você vai se perder nos vídeos posteriores. Você vai precisar revisar isso aqui. Se você não memorizou de novo, volte aos vídeos anteriores, revise, estude, porque tudo que vem depois vai ser construído sobre a base que a gente já lançou, tá bom? Então, essas são as formas: Hutos, Haute e Tuto. Aqui está a tabela completa, como vocês podem ver, tá bom? Aqui está a tabela completa. Então, lembre-se que a gente viu lá que Hutos é o masculino, e aqui está a forma masculina. E eu mencionei que você vai declinar da mesma forma que você declina, por exemplo, a palavra logos, ou a palavra theos. Então, do mesmo jeito, como é que você declinaria logos? Vou colocar aqui do lado, tá bom? Ó. Logos no genitivo, logo no dativo, logo no acusativo, logon.
Então veja que as formas são exatamente as mesmas, sem nenhuma diferença. Ômicron sigma, ômicron sigma, ômicron y, ômicron y. Ômega com iota subscrito, ômega com iota subscrito. Ômicron i, ômicron i. Então, exatamente as mesmas formas. E como é que você declinaria logos no plural? Você declinaria assim, logoi, logon, logóis, logu. Então vejam que as formas, novamente, são as mesmas: oi, on, ois, us. Então, basicamente, as mesmas formas. Então, se você, a essa altura, já memorizou as declinações, você não vai ter nenhuma dificuldade para reconhecer as formas do pronome demonstrativo de proximidade, ou seja, o pronome que é traduzido como este. Como é que ficaria, então, a tradução aqui? Seria este, no genitivo, deste, no dativo, para este ou a este, e no acusativo, este também. A diferença entre o acusativo e o nominativo é a função. O acusativo vai ser objeto direto, o nominativo vai ser sujeito. Aí você tem o plural estes, destes, a estes ou para estes e estes também. Chamo a atenção para alguns detalhes. Vejam, as formas nominativas não levam tal, tá bom? As formas nominativas não levam tal. Veja que não vai aparecer tal aqui no nominativo, tanto o singular quanto o plural. Mais ou menos a mesma lógica dos artigos, né? Lembre-se que os artigos você não vai ver tal no nominativo, tá bom? Masculino e feminino. O masculino vai ser ro, o feminino vai ser re, o neutro vai ser to, então já leva tal. No plural, a mesma coisa. O masculino vai ser roi, o feminino vai ser rai, e no plural vai ser tá. Então, a lógica é basicamente a mesma do artigo. Vamos avançar aqui e vamos verificar, então, o quadro do artigo feminino. Lembre-se que é rutos, haute, tuto. Nós acabamos de ver o paradigma de rutos, vamos agora, que é o masculino. Vamos agora ver o paradigma de haute, que é a forma feminina. Como eu disse para vocês, o feminino segue a primeira declinação, e a vogal temática é ita. Isso significa que você vai declinar do mesmo jeito que você declinaria a palavra fone, a palavra agape, tá bom? Então você vai declinar do mesmo jeito. Você vai manter as terminações no nominativo. Você não tem nenhuma terminação, o nominativo não é marcado. Lembre-se que eu já falei isso em vídeos anteriores. O que significa não ser marcado? Por exemplo, eu tenho a palavra menino, o plural é meninos. Então, o plural ele é marcado com S. A gente sabe que menino não é plural porque ele não tem marcação de plural. Então, o singular ele é uma forma não marcada. Então, aqui o nominativo também é uma forma não marcada, não tem nenhuma terminação. O genitivo vai ter o sigma, tá bom? Como vocês podem ver aqui, no caso vai ser eta sigma. No dativo, você tem que prestar atenção no iota subscrito, e no acusativo, você tem que prestar atenção no ni. Isso é muito consistente. Se a gente fosse declinar fonê, seria fonê, eu vou colocar aqui do lado, seria fonê, o genitivo seria fonês, o dativo seria fonê com iota subscrito, e o acusativo seria fonen, né, com ni. Então, é muito consistente. Você só precisa saber, basicamente, o nominativo, porque os outros casos seguem a mesma lógica dos substantivos da primeira e segunda declinação, como a gente já viu em vídeos anteriores. O plural é a mesma coisa. Você vai ter aqui, ó, como é que a gente declinaria fone? No nominativo plural seria fonai, no genitivo fonon,
no dativo fonais e no acusativo fonás. Então, é a mesma lógica, tá bom, gente? Sem nenhuma preocupação adicional, tá bom? Vamos agora passar a forma do neutro. Lembre-se que o neutro vai seguir a segunda declinação. Se você se lembra do artigo, você não tem nenhuma dificuldade. Lembre-se que eu sempre menciono que o artigo vai resolver pelo menos 90, 80, perdão, mais de 50% dos seus problemas. Às vezes, quando se trata da primeira e segunda declinação, esse número sobe consideravelmente, tá bom? Pode chegar a 80, 90%, quem sabe, dos casos de análise de substantivos. Bom, então é muito importante que você saiba o artigo e que você tenha memorizado os paradigmas de palavras como cardia, com alfa puro, fonê, doxa, que tem alfa impuro, tá bom? A palavra ergon, que uma palavra neutra da segunda declinação, logos, que é uma palavra masculina da segunda declinação, e assim por diante. Bom, então o neutro, ele vai seguir a mesma forma do artigo, tá bom? Se você sabe o artigo, você sabe essa palavra aqui, tudo, que significa isto, tá bom? Então você tem aqui, olha, se a gente pegar só a parte final, você vai ver que você tem basicamente o artigo, ó, to, tu, to. No plural, tá, ton, tos, tá. Então, é muito importante que você tenha o artigo memorizado e o restante é basicamente conhecer a forma da palavra, tá bom? Chama a atenção aqui para um detalhe importante. Veja que a forma plural do genitivo, aqui ó, genitivo, tá bom? Aqui está o genitivo, a forma plural, ele leva ao ditongo ômicron Y e não o ditongo alfa Y, como você vê no caso nominativo, tá bom? E aí o acusativo vai ser igual ao nominativo, porque você se lembra que o acusativo e o nominativo neutros são sempre iguais. Bom, esse aí é um pronome que indica proximidade, tá bom? Aí nós vamos ter aqui agora o pronome que indica distância, tá bom? O funcionamento é o mesmo em português. Por exemplo, a gente usa em português a palavra aquele ou aquela a gente usa para se referir a algo que não está ao alcance da mão, algo que está distante. Então, é a mesma lógica do grego, só que em grego nós vamos ter três formas. Aliás, em português também, né? Você tem aquele, você tem aquela e você tem aquilo que é masculino, feminino e neutro, né? Inclusive, esses pronomes demonstrativos compõem ou configuram as raras palavras em português que têm gênero neutro, né? Este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo tem, às vezes, o pronome o, como na frase o que eu disse, por favor, lembre-se, alguma coisa assim. Esse o no início da sentença, ele é neutro também. Então, nós temos algumas poucas palavras neutras em português, já mencionei isso também nos vídeos anteriores. Então, o funcionamento do pronome demonstrativo que indica distância é basicamente o mesmo do português. Em grego, você precisa apenas memorizar as formas. Então, você vai ter ekeinos, que é o masculino. Você vai ter ekeine, que é o feminino. E você vai ter ekeino, que é o neutro, tá? O masculino segue a segunda declinação, o feminino vai seguir a primeira declinação e o neutro também vai seguir a segunda declinação. Como é que a gente declina? Do mesmo jeito que você declina outras palavras da segunda declinação e primeira declinação. No caso de ekeinos, novamente, você vai declinar como logos, tá? Ou como theos. No caso de ekeine, você vai declinar como fone ou como agape. Deixa eu apagar aqui rapidamente. Ou como agape. Vou escrever outra vez. Muito bem. Então, fone ou agape. Tá? Você vai declinar da mesma forma. E ekeino, você vai declinar como você declina
Por exemplo, hieron, que significa tempo, tá? Ergon, que significa trabalho, né? Obra, você vai declinar da mesma forma. Então, não tem dificuldade, de novo, se você sabe as formas da primeira e segunda declinação, você não vai ter nenhuma dificuldade, tá bom? Aqui. Então, ekeinos, como é que a gente declinaria? No mesmo jeito que a gente declina theons. Então, seria ekeinos, ekeinu. Eu acho que eu vou escrever aqui rapidamente, para ficar mais fácil. Então, você teria ekeinos, isso aqui é o nominativo. No genitivo, seria ekeinu, tá? Ekeinu. No dativo, seria ekei. No, com iota subscrito, aqui ômicron Y, e no acusativo é kei non, ômicron Y. Então, do mesmo jeito que você declina theos e ekeine, você vai declinar do mesmo jeito que você declina fone. É importante que eu mencione outra vez que a essa altura você precisa ter as formas da primeira e segunda declinação memorizadas. Você precisa ter isso de memória, caso contrário, você terá muita dificuldade com o que vem adiante. Então, se você não memorizou ainda, sugiro que você volte aos vídeos anteriores para revisar esse assunto, porque o que foi dado antes é a base para o que vem, para o que vem depois, tá bom? Então, aqui eu coloco essa observação: as terminações dos pronomes demonstrativos de distância são as mesmas dos pronomes demonstrativos de proximidade. A mesma coisa, porque esses pronomes estão seguindo a segunda declinação no masculino neutro e a primeira declinação no gênero feminino. Tá bom? Algumas informações importantes. Veja, esses pronomes demonstrativos, perdão, eles podem ser utilizados como pronomes pessoais. Algumas gramáticas se referem a esse uso dos pronomes demonstrativos como uso pronominal. Tá? O termo é muito genérico, na verdade. O pronome demonstrativo já é um pronome, né? Mas esse uso pronominal, ele se refere ao fato de que o pronome ele pode assumir a função de um pronome pessoal. Vamos pegar, por exemplo, essa frase aqui. Vamos pegar aqui e dizer que isso aqui é a frase número 1. Haute en pleres ergon agathon. Repetindo, haute en pleres ergon agathon. Então, a tradução seria literalmente esta. E vejam que não tem um substantivo aqui, o espaço é vazio, não tem um substantivo aqui no meio, tá? Mas a gente entende de acordo com o contexto, tá? Vamos dizer que isso aqui está se referindo a uma mulher que foi chamada, tá bom? Então, a gente pode suprir a palavra mulher. E aí a tradução, esta mulher estava cheia de boas obras, tá bom? A gente pode dizer isso. Mas, geralmente, quando isso acontece, em vez de a gente usar o pronome demonstrativo esta ou este e suprir a ausência do substantivo, o que a gente faz é substituir tudo isso por um pronome pessoal, tá bom? Como está acontecendo aqui, tá? Então a gente pode cortar aqui, tá? A gente poderia traduzir simplesmente ela estava cheia de boas obras, tá bom? Então, em vez de dizer esta mulher, a gente pode simplesmente dizer ela, tá bom? Então, isso é o que alguns gramáticos chamam de uso pronominal do pronome demonstrativo. É quando o pronome demonstrativo, na verdade, ele faz a vez de um pronome pessoal. De fato, a palavra ele, a palavra ela, não existem em grego. O que nós temos é o pronome demonstrativo funcionando como um pronome pessoal. No masculino, você vai ter o mesmo fenômeno. Digamos aqui nessa frase, hutos elfen eis matirian. Então, nós temos hutos, que significa literalmente este. A palavra homem está sendo suprida de acordo com o contexto. Digamos que um homem foi mencionado antes. E a mesma coisa, a gente pode simplesmente, em vez de dizer este homem veio como testemunha, a gente pode dizer, pode riscar isso aqui e traduzir ele veio como testemunha de novo. Então, isso aqui é o uso pronominal
do pronome demonstrativo. Um outro uso do pronome demonstrativo é que a gente chama de uso adjetivo. Nesse caso, o substantivo para quem o pronome trabalha vai estar lá, tá bom? Veja que no caso anterior, o substantivo para quem o pronome trabalha não está lá, tá bom? Então, nesse caso, o pronome ele funciona como um pronome, como um pronome pessoal. Mas aqui não. Aqui o substantivo vai estar lá, tá? Então, a gente chama esse uso de uso adjetivo. Todo pronome demonstrativo pode se tornar em um adjetivo, tá bom? Isso funciona em inglês, funciona em português, funciona em outras línguas também. Então, vamos tomar como exemplo essa frase aqui, essa sentença. Hutoi, hoi, logoi, stoi, kai, alethinoi, eisin. Então, nós temos aqui, olha, a palavra hutoi está trabalhando para a palavra logoi, tá bom? E veja uma coisa importante, o pronome vai concordar com o substantivo em gênero, em número e em caso. Então, isso aqui é masculino, plural, nominativo, o pronome também vai ser masculino, plural, nominativo, tá bom? E você vai traduzir de forma atributiva estas palavras, né? Aí você tem um adjetivo, dois adjetivos predicativos. A gente já falou um pouquinho sobre isso nos últimos vídeos, mas a gente vai retomar isso mais adiante. Então, a tradução, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, veja que a diferença entre o uso pronominal e o uso adjetivo é que no uso pronominal, o pronome, ele trabalha como um pronome pessoal. No uso adjetivo, ele vai trabalhar de fato como um adjetivo, tá bom? Então, nós já vimos aqui dois usos, que é o uso pronominal e o uso adjetivo dos pronomes demonstrativos. Vamos agora partir para outro tipo de pronome, ou de pronomes, que são os pronomes reflexivos, tá bom? Ah, eles vão funcionar mais ou menos como funcionam os pronomes reflexivos na língua portuguesa. Você tem que levar em consideração que o pronome reflexivo expressa, ao mesmo tempo, é, ele se refere ao mesmo tempo ao sujeito, tá, da ação e ele também recebendo a ação. Então, veja a diferença entre essas duas sentenças aqui. Eu estou alimentando todos os dias. Nesse caso aqui, esse pronome eu não está se referindo ao sujeito eu. Mas na segunda situação, você tem aqui, ó, eu estou me alimentando todos os dias. Então, nesse caso, o sujeito está praticando e recebendo a ação ao mesmo tempo. E nesse caso, o pronome me está se referindo ao sujeito eu. Então, isso é um uso é, reflexivo do pronome. Pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. Eu vou mencionar algo aqui. Você não precisa se preocupar com isso agora, mas é somente para você saber, tá bom? A primeira e segunda pessoa dos pronomes reflexivos são formadas com a adição de em, me, se da terceira pessoa do pronome pessoal autós. Veja, isso aqui, autós, é a terceira pessoa, como a gente já viu, é este ou ele, tá bom? Mas a primeira e a segunda pessoa, você vai ter aqui, ó, me, e você vai ter uma supressão do epsilon, vai ficar e mal tu, que você pode traduzir eu mesmo. Na segunda pessoa, se, tá? Que é de fato um pronome de segunda pessoa, vai ficar se autu, veja, com a forma genitiva de autós, que significa você mesmo, tu mesmo. E a terceira pessoa é autor, tá bom? Você tem esse epsilonzinho aqui e a forma genitiva de autós, ele mesmo. Então, essas formas são muito consistentes, tá bom? Elas vão aparecer frequentemente no Novo Testamento, tá? É, e aí, eu chamo a atenção de vocês para o seguinte, tá bom? Às vezes, a terceira pessoa do plural vai ser usada para a primeira e ou segunda pessoa, tá bom? Isso pode acontecer também. Nesse caso, você tem que prestar atenção no contexto, tá bom?
Se eu digo assim, olha, τεχνία, φυλάξετε εαυτά από τον εἰδόλον. Então, tradução, filhinhos, mantende-vos. Olha só que coisa interessante. A gente acabou de ver que ealtar, tá? Ou ealti, aquela forma lá, a forma plural, né? Isso aqui é um pronome de terceira pessoa. Mas no caso aqui, a gente não viu ainda os verbos, mas eu quero adiantar que essa forma aqui é uma forma de segunda pessoa do plural, tá bom? E o pronome utilizado é de terceira pessoa. Mas ele vai ser traduzido como segunda pessoa do plural também, porque ele está se referindo a uma segunda pessoa do plural, tá bom? Então, às vezes, a terceira pessoa pode ser usada para a segunda ou mesmo a primeira pessoa. Como eu disse, eu não quero que vocês se preocupem muito com isso agora, tá bom? Como eu sempre menciono, basta cada dia o seu mal, tá bom? Mas eu quero apresentar para vocês outros pronomes reflexivos, tá bom? E um pronome reflexivo muito utilizado no Novo Testamento é o pronome alelon, tá? Ele é um pronome reflexivo, mas ele leva outro nome porque ele tem uma atuação muito específica, tá? Alguns chamam de reflexivo recíproco, o que pode ser redundante também. Então, no caso aqui, o termo adotado vai ser termo recíproco, ou seja, esse pronome dá ideia de reciprocidade. Eu faço para você, você faz para mim, algo nesse sentido, tá bom? E ele vai aparecer sempre nessa forma genitiva plural, tá bom? Aliás, sempre não. Perdão, ele não vai ter a forma nominativa, tá bom? Ele vai aparecer assim. Ah, vamos aqui, ó. Como eu mencionei, não tem a forma nominativa. Aqui no genitivo, você vai ver aqui, ó, essa forma ômega ali, nessa frase, koinonian echomen metalelon. Tradução, temos comunhão uns com os outros. Então, dando a ideia de reciprocidade, tá bom? Ele vai aparecer também é, na forma dativa, tá bom? Ele pode aparecer, de novo, ele só não vai aparecer na forma nominativa, tá? Sempre no plural. Ele não vai aparecer, por exemplo, como aleloi, mas alelon, alelois e alelus, tá bom? Sempre a forma plural de três casos, genitivo, dativo e acusativo. Então, nessa frase aqui, ereneuete en alelois, você tem estejam em paz uns com os outros, tá bom? A mesma coisa que aconteceu com o genitivo. A tradução basicamente vai ser essa, uns com os outros, tá bom? No acusativo, nós temos aqui essa frase, agapetoi, agapomen, alelos. Então, amados, amemo-nos uns aos outros, tá? Ou então, simplesmente, a gente pode chegar a esse problema aqui, amemos uns aos outros. A gente poderia dizer assim também. Então, esse é um pronome comum no Novo Testamento. Paulo ama esse pronome, né, porque ele gosta de expressar a ideia de reciprocidade, tá bom? Vamos avançar aqui um pouquinho e vamos falar sobre os pronomes interrogativos. Como no português, são os pronomes utilizados para fazer perguntas, né? Quem, o que, qual, por quê. Então, nós vamos ter aqui. Eu estava falando sem apresentar o slide. Aqui está, né? Quem, o que, qual, por quê. A forma a memorizar é essa aqui. Tis, tá bom? Com esse acento, né? O acento agudo, tis. Nesse caso aqui, olha, você sempre, como são pronomes interrogativos, você sempre vai esperar o ponto e vírgula, tá bom? Que em grego funciona como esse sinal de pontuação em grego funciona como sinal de interrogação, é o ponto de interrogação do grego, tá? Então veja, tis vai ser o nominativo, tinos vai ser o genitivo, tini vai ser o dativo e tina vai ser o acusativo. Aqui eu preciso dizer uma coisa.
importante, que é a seguinte. Deixa eu partir aqui para o próximo quadro. Esse paradigma que vocês estão vendo aqui, que você está vendo, é o paradigma da terceira declinação, tá bom, gente? A gente não viu ainda a terceira declinação, mas como nós estamos vendo pronomes, eu estou apresentando esse aqui, e esse pronome, ele se declina como os substantivos da terceira declinação. Então, não precisa memorizar as formas agora, tá? Apenas que você saiba que esse pronome vai seguir as formas da terceira declinação, tá bom? A gente vai ver terceira declinação um pouco mais adiante. Mas vamos aqui à questão da tradução. Veja, no nominativo você traduz como quem. No genitivo você pode traduzir de quem, tá certo? No dativo, a, a quem ou ao qual, tá? E no acusativo, a quem também. Ou seja, você segue a lógica dos casos e você não vai ter dificuldade. Mas chama atenção aqui para o seguinte: essa forma tis, que é a forma básica, ela trabalha com o masculino e feminino, ou seja, é a mesma forma para o masculino e o feminino, tá bom? O neutro vai ter a forma sem o sigma, vai ser ti, tá bom? Vai ser a forma sem o sigma. De novo, aqui estão as formas dos casos, mas você não precisa se preocupar com isso agora, tá bom? Porque a gente vai ver isso mais adiante, quando a gente estiver falando sobre a terceira declinação. Então, como eu falei, isso aqui essas são as formas do masculino e feminino, e a forma do neutro é sem o sigma, tá bom? Então, masculino e feminino, é, a forma do masculino e feminino leva sigma, a forma do neutro não leva sigma. Mas vejam que as terminações, pelo menos do plural, vão ser basicamente as mesmas do artigo, tá bom? Com exceção do caso dativo, aí é uma forma nova que você precisa memorizar, mas não precisa fazer isso agora. Estou apenas apresentando o pronome é, interrogativo para vocês, tá bom? Bom, vamos avançar aqui um pouquinho, vamos falar sobre os pronomes indefinidos. O pronome indefinido vai ter a mesma forma do interrogativo, pelo menos esse pronome aqui, e a diferença será que o pronome indefinido, ele não tem acento. Na verdade, ele perde o acento para a palavra anterior, como você vê aqui, ó. Tá vendo? Você tem a palavra antropos, deixa eu apagar que ficou tirando aqui a visão da palavra antropos. Veja aqui, você tem você tem aqui esse acento, tá bom? Você tá vendo aqui o acento. E outro acento aqui, gente. Por que isso está acontecendo? Porque, na verdade, essa palavra ela está perdendo o acento para a palavra anterior, tá bom? Para dizer que as duas devem ser pronunciadas juntas. Antropostis, algo assim, é como se fosse uma palavra só, tá? Então, de novo, tis com acento, pronome interrogativo. Tis sem acento, pronome indefinido. Então, como é que a gente traduz como pronome indefinido? A gente pode traduzir como alguém, tá certo? Algo, alguma coisa assim. Nessa frase aqui, antropostis tuo rios. Então, a tradução seria algum homem tinha dois filhos. Mas a gente não fala assim em português. Geralmente a gente usa a expressão certo, mas certo homem tinha, tinha dois filhos. Mas nesse caso aqui, ó, eitis etetai prosme. Se alguém vier até mim, nesse caso aqui, a gente traduziu tis como alguém, tá bom? Então, os acentos, deixa eu voltar aqui um pouquinho, que eu esqueci de mencionar algo importante. Veja que no pronome interrogativo, os acentos vão estar sempre na primeira sílaba, como vocês veem aqui, olha. Tinos, tinon, tine, tissin, tina. Aqui é uma palavra monossilábica, então a gente não vai ver diferença. Mas nas palavras que tem pelo menos duas sílabas, aí você vai ver o acento na primeira sílaba, perdão. Já com o pronome indefinido, o que que vai acontecer? Você tem aqui o paradigma,
e o acento não estará na primeira sílaba. Então, você vai saber com isso que isso aqui é um pronome indefinido e não interrogativo. Então, pronome interrogativo leva o acento na primeira sílaba e o pronome indefinido nunca leva o acento na primeira sílaba. Quando a palavra só tem uma sílaba, como vocês estão vendo aqui, o que vai acontecer? Ela vai perder o acento para a palavra anterior, tá bom? Aqui no caso, eu esqueci de colocar o acento, seria tinar, tá bom? Como acontece aqui. Então, com isso, você consegue diferenciar o pronome interrogativo do pronome indefinido, tá bom? Quero avançar um pouquinho e quero falar sobre o uso adjetivo, um pouquinho mais sobre o uso adjetivo dos pronomes. Veja, aqui nessa frase, logos mu. Então você tem minha palavra, a tradução, você tem esse pronome aqui. Veja que quando você traduz ao português, a palavra minha vai funcionar de fato como um adjetivo da palavra palavra, tá bom? Está modificando, adicionando alguma informação sobre o termo palavra, tá bom? Então, isso aqui é um uso que a gente chama de uso adjetivo do pronome. Você vê isso claramente na tradução ao português, tá bom? Então, esse pronome que vai funcionar como adjetivo, ele vai indicar posse, tá? Ele vai expressar posse, no caso aqui, pelo uso do caso genitivo, tá bom? No caso genitivo. Você tem duas formas aqui, você tem hologos mu e você pode ter hologos emu, tá? Tem uma forma assim mais enfática, tá bom? Aqui, ó, você pode ter também essa construção hologos ou emos, mais rara, mas pode acontecer, e a tradução também será a mesma. Uma coisa importante é que eu coloquei aqui para não esquecer, visto que o pronome funciona como um adjetivo, ele concorda com o nome que modifica em gênero, em número e caso, tá bom? Não, é, somente uma retificação. No caso aqui, ele vai concordar em gênero, tá certo? Em número, mas o caso, logicamente, é diferente, né? O caso é diferente porque ele está indicando posse. Isso aqui é uma coisa para corrigir no slide. Bom, vamos aqui agora falar um pouquinho sobre as preposições, é, que são termos assim muito importantes também para a interpretação bíblica, para a exegese, tá bom? Em geral, as preposições, elas indicam posicionamento, tá certo, das coisas. Acima, abaixo, em frente de, ao lado de, geralmente indica posicionamento das coisas, tá bom? Uma informação importante, a palavra que vem depois da preposição, que completa o sentido da preposição, essa palavra é chamada de objeto da preposição, tá bom? Essa é uma informação importante. Eu quero agora, então, apresentar para vocês as preposições em grego. Antes disso, somente uma informação também que você deve levar em consideração. O resultado do encontro da preposição mais o objeto é igual a o que a gente chama de frase preposicional. Então, diga assim, eu estou em casa. Em casa, você tem a preposição em, você tem o objeto casa. Em casa é uma frase preposicional. Bom, quero agora apresentar algumas preposições em grego, tá bom? Preposições as mais comuns, tá? Há outras, mas essas são as mais comuns. E uma coisa importante que você vai observar com muita frequência ao ler o grego do Novo Testamento é que o objeto das preposições pode vir em três casos. Pode vir no caso genitivo, pode vir no caso dativo e pode vir no caso acusativo. Nunca nominativo. Uma preposição nunca vai ser utilizada com o caso nominativo, com raras exceções, mas quando isso acontecer,
na verdade, vai configurar um erro, um erro gramatical. Isso, por exemplo, acontece em Apocalipse, somente um exemplo, Apocalipse capítulo 1, verso 4, tá bom? Em que João utiliza a preposição apó, tá? E em seguida ele usa o caso nominativo, tá? Isso não é comum, isso não acontece, gramaticalmente falando, esse não é o caminho, mas ele pratica esse erro intencionalmente. Essa é a conclusão aqui. A maioria dos especialistas hoje em Apocalipse diz, né? A maioria diz isso, que o erro é intencional porque ele está fazendo alusão a um texto do Antigo Testamento e está seguindo a gramática do Antigo Testamento. Nesse caso, o Êxodo, capítulo 3, tá bom? Êxodo, capítulo 3, verso 14. Na verdade, ele está seguindo a tradução do grego do Antigo Testamento, que é a Septuaginta. Lá que aparece uma expressão, no caso nominativo, mas não introduz uma preposição que não está lá em Êxodo 3,14, e mesmo usando a preposição, ele mantém o caso nominativo lá de Êxodo 3,14. Bom, isso aqui é assunto para outra coisa, mas somente para dizer que preposições, elas não usam o caso nominativo como objeto, tá bom? Elas vão usar, de novo, ou o genitivo, ou o dativo, ou o acusativo. E aí, o que que acontece? Não significa que toda preposição vai ser utilizada com os três casos. Tem preposições que só usam o caso genitivo, tem preposições que só usam o caso dativo, e tem preposições que só usam o caso acusativo. Tem preposições que usam dois casos, e também pode acontecer de preposições que usam os três casos, e geralmente o significado muda, tá bom? Vamos tomar como exemplo aqui essa preposição guiar. Aqui vocês veem um objeto, no caso, genitivo. Quando isso acontece, a gente traduz como através de, tá? Através de, por exemplo, a tradução aqui seria através do tempo, tá bom? Então, tem preposições que aceitam mais de um caso, tá bom? Guiar, voltando aqui, com o genitivo, significa através de, tá? Então, com o genitivo é igual através de. Com o acusativo, ela vai significar por causa de. A gente vai ver isso mais adiante, estou somente adiantando aqui um pouquinho, tá bom? Então vamos aqui, preposições que aceitam um único caso. No caso, por exemplo, apó vai aparecer somente com o genitivo e ek também só vai aparecer com o caso genitivo, tá bom? Apó significa da parte de, tá? Uma forma de entender bem o uso de apó é a preposição from, do inglês, tá bom? Apó traz dessa ideia, tá bom? Lá em Apocalipse capítulo 1, verso 4, quando o texto diz da parte daquele que é, que era e que há de vir, a gente vai ver isso aí também. No caso da preposição ek, como vocês conseguem ver aqui, ela também é utilizada com o caso genitivo, o caso genitivo apenas. A tradução dela, para traduzir, a gente usa a preposição de, tá? Mas essa preposição, ela indica movimento de dentro para fora, tá bom? Movimento de dentro para fora. Então, eu coloquei aqui, só preciso corrigir aqui. Esse fora ficou um pouquinho, ficou errado aqui. O A precisa ir mais para o lado. Mas, somente para você se lembrar, ela significa movimento de dentro para fora. Em muitos casos, ela pode ser traduzida também, se a gente fosse traduzir ao inglês, a gente também poderia utilizar a preposição from, né? Vindo de, ela indica também, no caso, procedência, né? Porque é movimento de dentro para fora, você está saindo de um lugar e indo para fora, tá bom? Então, essas duas preposições, apo e et, elas são utilizadas com o caso genitivo. Aí tem duas preposições aqui utilizadas com o caso dativo apenas,
Então, todas as vezes que você estiver vendo uma palavra que está vindo depois da preposição in, você sabe, você já sabe que ela está no caso dativo, tá bom? In significa literalmente em, tá bom? Pode ter outros significados, tá bom? Dependendo ali do contexto. Ela pode significar, em vez de ter um valor de dativo, ela pode ter um valor de locativo, né? É, que no caso é o que está acontecendo aqui. Ou seja, ela indica o local onde algo está. Sim significa com, né? Com dativo, na verdade, ela só é usada no caso dativo. Aí duas preposições com acusativo, tá? Você tem és, que significa movimento para dentro, tá bom? Enquanto et significa movimento para fora, és significa movimento para dentro. Pros significa em direção a. A gente pode simplesmente traduzir como para, né, no sentido de percurso, né, de transcurso. Vamos aqui para as outras preposições, com dois casos. Você tem a preposição de a, como eu mencionei, ela, ela pode significar através de, tá bom? Através, deixa eu mudar aqui a cor, através de, com genitivo e no acusativo por causa de. Catar, com genitivo, significa contra, com acusativo de acordo com. Metar, com genitivo, significa com acusativo, significa depois de, tá bom? Vamos aqui para outras preposições usadas com dois casos. Pere, com genitivo, significa em relação a, com acusativo em volta de. Riper, com genitivo, significa em favor de, com acusativo, significa acima de. Ripó, com genitivo, significa por meio de, com acusativo, significa abaixo, abaixo de, tá bom? O importante a essa altura é você saber que as preposições, quando elas são utilizadas com mais de um caso, elas vão ter significados diferentes, tá bom? Às vezes não, às vezes assim, elas não são tão diferentes quanto o uso de outra preposição em outro caso, tá bom? Mas vão ter sentido diferente. Aqui agora eu apresento preposições que podem ser utilizadas com três casos, que é o caso de be, tá? Ela pode ser usada com genitivo, significando sobre, com dativo, significando sobre, com acusativo, ela pode significar contra, mas ela pode significar sobre também, tá certo? Às vezes, pode ser que tenha um significado diferente, mas em geral, elas acabam sendo intercambiáveis. Por exemplo, em Apocalipse, a gente vê muito frequentemente o uso de epi, com mais de um caso, basicamente com o mesmo significado. Já a preposição para, com o genitivo, ela significa desde, ou a ideia de from, tá? De procedência, né? Com o dativo, ela vai significar com o acusativo, ela vai significar ao lado de. Bom, eu sei que é muita informação para você memorizar, mas o importante é você sempre se lembrar que preposições com casos diferentes, elas podem significar coisas diferentes e, na maioria das vezes, de fato, vai significar coisas diferentes. Aproveito para chamar novamente a atenção que as preposições, elas nunca vão utilizar o caso nominativo como objeto. Quando isso acontecer, como o exemplo que eu mencionei, Apocalipse capítulo 1, verso 4, quando isso acontecer, nós temos um caso de um desvio gramatical, tá bom? No caso de Apocalipse, como eu mencionei também, isso acontece de forma intencional. Quem sabe um dia eu possa gravar um vídeo sobre isso, né, dando os exemplos disso em Apocalipse, já que aqui no nosso canal, digamos assim, o carro-chefe, né, é o livro do Apocalipse. Muito bem, traduzindo as preposições, tá? Em geral, você vai seguir a lógica de tradução, tá bom? Por exemplo, quando você pega uma tradução no caso genitivo, tá? E vai expressar a ideia de procedência, né? Lembre-se, por exemplo, da preposição et, né? Que indica movimento de dentro para fora, tá?
Em inglês, fica mais fácil porque você tem a preposição from, mas em português não tem. Então você vai usar de, tá bom? Por exemplo, aqui nessa frase, apotes oitias, significa da casa, mas a ideia é vindo da casa, tá? Indica procedência, tá bom? Não significa da casa, assim, no sentido de posse, mas significa da casa no sentido de procedência. Alguém está vindo da casa. Como eu digo, assim, eu estou vindo de São Paulo, estou vindo da Bahia, estou vindo, sei lá, da Paraíba, qualquer lugar, tá bom? Ah, Antes de finalizar, eu quero, eu quero chamar a atenção de alguns detalhes aqui, com vocês. Algumas preposições elas mudam de forma dependendo da palavra que vem depois. Por exemplo, eu tenho aqui ek nomo, tá? Literalmente, a gente poderia traduzir da lei. E eu tenho aqui ex anthropon. Essa preposição ex é a preposição ek. Qual é a diferença? A diferença é que a palavra que vem depois começa com vogal. Nesse caso, o kappa se transforma em si. Tá? Então, o correto não é ekantropon, é exantropon. Isso é o que a gente chama de caso de eufonia. As línguas procuram a beleza no som. Tá? Então, exantropon é mais belo do que ekantropon, fica meio cacofônico. Mas você não precisa memorizar essa explicação, só precisa saber que algumas preposições elas podem mudar de forma dependendo da palavra que vem depois. Por exemplo, mais alguns exemplos. A gente pega aqui a preposição apó, que terminou com vogal, ela pode se transformar em esse pi, deixa eu mudar aqui a cor do lápis, esse pi pode se transformar em fi, se a próxima palavra começa em vogal com aspiração forte. Tá bom, gente? Por exemplo, de A, ela pode perder a vogal se a próxima palavra também começa em vogal. A gente já viu isso anteriormente. Quando a gente, no vídeo sobre o alfabeto. Se você tiver dúvidas, volta lá no vídeo sobre o alfabeto e você vai ver isso aqui. A preposição act, como a gente acabou de ver, se transforma em X quando a próxima palavra começa em vogal. Com o epi, o mesmo fenômeno que acontece com a pó, a vogal cai e o pi pode se transformar em fi se a próxima palavra começa com vogal aspirada, tá bom? Uma vogal com espírito forte. O mesmo fenômeno com catar, tá certo? O mesmo fenômeno com metar, o tal vira theta. Em outras palavras, a consoante ela vai ser substituída por uma consoante aspirada, tá bom? Quais são as consoantes aspiradas? Você tem o ki, tá? Você tem o fi, você tem o θ, tá bom? Essas consoantes são consoantes aspiradas. Com pará, vai acontecer o mesmo fenômeno que acontece com o diá, e com o ripó, vai acontecer o mesmo fenômeno que acontece com pi e apó, tá? A vogal cai e o pi pode se transformar em fi se a próxima palavra for iniciada em vogal com aspiração forte. Para a gente meio que concluir, eu quero somente lembrar a vocês uma questão que eu falei no início do vídeo sobre as frases preposicionais, tá bom? O que que é uma frase preposicional? É bem simples, é uma preposição mais o seu objeto, tá? Isso se transforma numa frase preposicional. E frases preposicionais, elas podem ter valor de um advérbio, tá bom? Elas podem responder a pergunta onde, quando, como, por quê. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho essa frase, excelten et tu hieru, tá? Que a gente pode traduzir dessa forma, ele saiu do tempo. Então, et tu hieru é uma frase preposicional, que foi traduzida como do tempo, está, está modificando o verbo saiu. Ou seja, está indicando o local de onde ele saiu. Então, tem valor adverbial de lugar, tá bom? Então, frases preposicionais podem simplesmente modificar um verbo, assim como também frases preposicionais podem modificar
um substantivo. Nesse caso, a frase preposicional vai ter valor de um adjetivo, tá bom? Então, eles multiplicam nomes ou outros substantivos. Nessa frase aqui, ó, ten doxan, ten para, tu, mono, seu, tá bom? Você tem aqui essa frase preposicional. De novo, o que é uma frase preposicional? É a preposição mais o seu complemento. No caso aqui, o complemento é tu, mono, seu. Tradução, a glória, a qual só pertence ao Deus único, tá bom? Então, essa frase, para tu, mono, seu, significa ao Deus único, tá bom? Muito bem, estamos agora, de fato, finalizando, ok? Eu preciso somente mencionar isso aqui. Substantivos e adjetivos que seguem preposições são frequentemente considerados como definidos, mesmo que não tenham um artigo. Então, vejo aqui essa frase, apó, querio, ela poderia ter sido escrita dessa forma aqui, tá? Apó, deixa eu voltar aqui, foi demais. Apó, apó, tu, querio. Tá? Então vejam que a gente pode usar o artigo aqui, tá bom? Mas o artigo não está aqui. Mesmo assim, na tradução, a gente pode usar, não somente pode, como em muitos casos a gente deve usar artigo, tá bom? Então, porque depois de preposições, o substantivo, mesmo sem artigo, tá? Ele pode ser considerado definido, tá bom? E aqui, ah, às vezes, as frases preposicionais, elas podem também ser utilizadas para deixar o sentido que o autor pretende mais explícito. Por exemplo, aqui, olha, no terceiro dia, né? No terceiro dia. Então, alguma coisa aconteceu no terceiro dia. Então, nesse caso aqui, a frase proposicional nos dá uma indicação do momento em que alguma coisa aconteceu. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido útil. Eu sei que é muita informação para memorizar, mas, de novo, somente um resumo geral. Se você sabe as declinações, você sabe as formas do substantivo, inevitavelmente você vai saber também as formas dos pronomes, tá ok? Porque eles seguem a mesma lógica. E sobre as preposições, uma coisa que a gente precisa saber, em linhas gerais, é que as preposições elas podem ser utilizadas com mais de um caso. Há preposições que usam somente um caso, há preposições que trabalham com dois casos e há preposições que trabalham com três casos, porém, nenhuma preposição trabalha com um caso nominativo, ou seja, genitivo, dativo e acusativo. Se acontecer uma preposição trabalhar com o caso nominativo, isso significa que há um desvio gramatical. Bom, finalizo por aqui. Se você tiver dúvidas em relação aos temas anteriores, é só voltar um pouquinho no vídeo. E espero que esse vídeo de hoje realmente tenha ajudado você a fortalecer o seu conhecimento do grego do Novo Testamento. Espero você no próximo vídeo e, por favor, não esqueça, bem-aventurado é aquele que lê.